trazendo isso aos irmãos, apresentando isso aos irmãos de uma forma distinta, ao ponto dele afirmar esta mesma carta dizendo o seguinte: olha, para muitos aí estão cegos, Deus veio apresentar a luz, Deus veio mostrar a luz, Deus veio se manifestar a luz, mas o Deus desse século cegou os incrédulos e muito. Mas a nós, a quem se manifestou como luz em nossos corações, Jesus Cristo, a quem eu prego e a quem eu sirvo. A apresentação que Paulo traz essa carta dizendo aos irmãos, mostrando quem seria a verdadeira luz, porque essa luz se manifestou em nossos corações e porque que temos que passar aflições por causa desta luz. É muito simples. Paulo, quando ele vem dizer isso, ele está mostrando não só a divindade de Cristo, como Cristo opera em sua vida, como Cristo opera em nossas vidas, mas também apresentando a nossa carne mortal, a qual passamos por aflições, a qual passamos por perseguições, a qual passamos até vezes coisas quase chegando à beira da morte. Mas Paulo vem trazer que tudo isso é para manifestar a glória de Deus em nós. Paulo, quando vai escrevendo aos irmãos, dizendo aos irmãos, apresentando a luz aos irmãos, doutrinando os irmãos, ele vem trazendo: não vai ser algo fácil andar com Jesus, não será algo simples andar com Jesus, será algo trabalhoso, será algo difícil, será algo com dor e sofrimento, mas tudo isso é para que a glória de Deus se manifeste em nossa face, assim como se manifestou na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vem trazendo tudo isso, descrevendo todas essas coisas, ele sempre apontando para Cristo, toda a dor, angústia e mortificação de sua carne. Mas quando ele aponta para Cristo, ele aponta para um Cristo vivo, não um Cristo crucificado mais na cruz, não um Cristo mais dentro do túmulo, não, um Cristo que está à destra de Deus intercedendo por nós. Um Cristo que quando entrou nas moradas eternas, eu imagino que os serafins, querubins, anjos, arcanjos se prostraram diante dele. Os 12 anciões só estavam olhando e Deus esperando ele sentar à destra. Ele estava apresentando um Cristo Jesus vivo, um Cristo que sofreu, mas um Cristo que não sofre mais. Um Cristo que padeceu, mas um Cristo que está vivo para toda a eternidade. Um Cristo que foi aos céus, mas este mesmo Cristo que foi aos céus voltará para nos buscar e levar para Ele, para nos morar junto com Ele nos céus. Entendam, quando Paulo começa a mostrar isso aos irmãos, Paulo começa a dizer isso aos irmãos, Paulo começa a explicar isso aos irmãos, ele começa da seguinte forma: podemos passar por dificuldades, podemos passar por angústias, podemos passar por aflições tão terríveis que vai doer na alma, mas tudo isso era para que a mortificação do Senhor Jesus também resplandecesse em nossos corpos. Todas essas coisas que nós passamos, tudo isso que nós enfrentamos, todas essas coisas é para que apresenteis o nosso corpo vivo através da obra de Deus, para que Jesus Cristo se manifeste em nós também. Paulo, quando ele vem dizendo isso, Paulo, quando ele vai instruindo isso, Paulo está dizendo da seguinte forma: vai ter luta, vai ter angústia, vai ter aflição, mas preocupa não. Em todas essas coisas não se preocupe, porque nunca fomos desamparados, nunca fomos desanimados e nunca seremos abatidos ou destruídos. Não seremos, porque Jesus Cristo é quem vela por nós. Jesus Cristo é quem se manifestou em luz em nossos corações. Jesus Cristo, aquele que nos salvou, que nos curou, que nos libertou e nos batizou com o Espírito Santo. O mesmo Jesus Cristo é quem vai viver na resplandecência das nossas faces quando apresentamos o Evangelho perante alguém. O nosso testemunho vai valer para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Paulo está instruindo os seus irmãos, porque melhor do que ninguém poder instruir isso, melhor do que ninguém podia explicar isso, melhor do que ninguém podia apresentar tal coisa aos irmãos. Porque para Paulo é o seguinte: se Cristo sofreu, ele também sofre. Se Cristo foi açoitado, ele também é açoitado. Se Cristo foi humilhado, ele também é humilhado.
Se Cristo passou por coisas terríveis ao ponto de chegar à morte, Paulo também enfrentaria por amor a Jesus. E porque eu e você não podemos também sofrer algumas coisas por amor a Cristo? Às vezes pensamos, nossa Senhor, mas está pesado. Aí a gente olha para a vida de Paulo, passou coisas muito piores do que a gente. Paulo tinha bens, Paulo tinha dotes, deixou tudo isso para poder seguir a Jesus. Paulo tinha família, teve que sair do meio de sua parentela para seguir a Jesus. Paulo tinha bons amigos, teve que deixar os bons amigos de lado para seguir a Jesus. Aleluia. Tudo que Paulo fazia, tudo que Paulo dizia, tudo que Paulo apresentava e tudo que Paulo sofria era por amor a Jesus. Nunca foi por amor a ele mesmo, mas sim por amor a Cristo Jesus. Ao ponto dele falar com os irmãos que estavam em Coríntios da seguinte forma: 3 vezes eu orei ao Senhor, pedi para que tirasse o espinho da minha carne, e Deus me disse uma seguinte coisa. A única coisa que ele ouviu do Senhor, mesmo orando 3 vezes: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou repetir: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Paulo entende o que é isso. Paulo entende o que é passar uma vida em sofrimento, mas porque a graça de Deus tinha o bastado. Paulo sempre, em qualquer afirmação que ele fazia, ele sempre apontava para Cristo. Eu estou crucificado para o mundo, tal como o mundo está crucificado para mim. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Fazei tudo isso que eu faço. O que ele está dizendo? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque se o meu corpo padecer por amor a Jesus, para mim é ganho, para mim é lucro, porque eu sei aonde é que eu vou estar. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, e até que permitiu o Senhor que eu falasse. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que possamos entender, irmãos, que sofrimentos que nós passamos por Cristo é prazeroso. Não é o mesmo sofrimento que nós passamos por estar no mundo, o mesmo sofrimento que passamos por estar nas garras do diabo. Não, o sofrimento que nós passamos com Deus é prazeroso. O sofrimento que nós passamos com Deus será recompensado. O sofrimento que às vezes passamos com Deus, seja para que um irmão que estiver passando o mesmo sofrimento, a gente possa instruir aquele irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.